Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos consequências da definição de logaritmos. São estas 5 aqui. Dando uma olhada rápida aqui por cima, coloca ali nos comentários, por favor, se você já conhece essas consequências da definição. Isso é importante para eu saber como está o estudo de vocês. Eu vou começar falando das consequências 1 e 2. E para isso nós temos que lembrar a definição de logaritmos. Se b elevado a x é igual a n, nós dizemos que o logaritmo de n na base b é x. Aqui eu tenho uma potência de base b, aqui um logaritmo de base b. A potência pega o x e leva no n, o logaritmo faz o contrário. Ele pega o n e devolve o x. Nós sabemos que b elevado a zero é igual a 1. Esse número b que eu estou falando, ele é maior do que zero e diferente de 1. A potência pega o zero e leva no 1. Aqui eu quero falar em logaritmo de base b. Então, ele pega o 1 e devolve o zero. O logaritmo de 1 na base b é zero. Nós sabemos que b elevado a 1 é o próprio b. Agora eu vou reescrever em termos de logaritmos de base b. Aqui o 1 foi levado no b, então agora o b é levado no 1. O logaritmo de b na base b é igual a 1. Vou fazer uns exemplos. Logaritmo de 1 na base 2. O logaritmo de 1 na base b é zero. Isso aqui é zero. Logaritmo de 4 na base 4. Logaritmo de b na base b é 1. Então aqui, 1 é a resposta. Quando esses dois números são iguais, a resposta é 1. Quando aqui é 1, a resposta é 0. Vejamos as consequências 3 e 4. Deixa eu apagar aqui. Esse é 0, esse é 1. Vale o seguinte. Logaritmo de n na base b é x. Logaritmo de n na base b é x. O n, ele é b elevado a x. Então, eu posso colocar aqui no lugar do n, b elevado a x. O logaritmo de b elevado a x na base b é x. Vale esta consequência aqui. Que nós podemos pensar o seguinte. Esse logaritmo de base b cancela aquela base b ali da potência. Então, você nota que simplesmente eu vou ficar com aquele x lá de cima. Vale que b elevado a x é igual a n. b elevado a x é igual a n. E o x é o logaritmo de n na base b. É o logaritmo de n na base b. Então, agora eu também tive um cancelamento. Essa base b com esse logaritmo de base b. Na prática, ficou só aquele n lá de cima. Aqui eu tenho uma potência de base b. O expoente é o logaritmo de n na base b. Isso dá simplesmente n. Então, aqui deu o x. Aqui dá o n. Vou fazer
uns exemplos. Logaritmo de 2 elevado a 4 na base 2 é a consequência 3. Vai dar esse expoente aqui, esse número 4. Logaritmo de 125 na base 5. Eu vou reescrever como 5 ao cubo esse 125. De tal maneira que agora eu uso este fato aqui. É como se eu pudesse cancelar esse logaritmo de base 5 com esse 5 aqui. Vai dar simplesmente aquele 3 lá de cima. A consequência 4, você nota que essa base B é a mesma base B ali do logaritmo. Como aqui, ó. Aqui eu tenho o 7, que é elevado a um certo logaritmo na mesma base 7. A resposta é esse número 2 aqui. Esse número 2. É como se eu pudesse cancelar essa base com aquele logaritmo de base 7. Logaritmo de 3 é o expoente dessa potência de base 10. Eu vou reescrever isso daqui, só para deixar bem claro. É que, em geral, nós não colocamos esse número 10 aqui. Mas agora que eu escrevi assim, só para mostrar que esse 10 é esse 10 aqui, então a resposta é esse número 3 lá de cima. Esta consequência aqui, ó. B elevado ao logaritmo de n na base B é o n. Que no caso o n é esse 3. Então vimos 4 consequências. Falta a última, que é o seguinte. Logaritmo de n1 na base B é igual ao logaritmo de n2 na base B. Isso implica que esse n1 é igual ao n2. E também vale a volta. Se eu tenho que n1 é igual a n2, vale essa igualdade de logaritmos. Então eu posso pensar o seguinte. Se eu tenho uma igualdade de logaritmos, eu posso tirar esses logaritmos e concluir que isso daqui é igual a isso daqui. E também vale o contrário. Se eu tenho a igualdade desses dois números, eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados. Vejamos por que é que vale isso daqui. Ele é um 6 somente C. Vou começar com isso daqui. Logaritmo de n1 na base B igual a logaritmo de n2 na base B. Isso aqui é um número. Eu posso pensar que ele é esse x aqui. Eu vou reescrever isso daqui no formato de potência. Aqui está a base B. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. O logaritmo pegou o n2 e levou nesse x aqui. Então a potência faz o contrário. Ela pega esse x e leva nesse número aqui. Ela faz o contrário. E o que apareceu aqui é a consequência 4. É aquela que eu posso interpretar assim, ó. Eu cancelo essa base B com esse logaritmo de base B, ficando só com aquele n1 lá de cima. Então eu concluí que n1 é igual a n2. E vale no outro sentido também.
Então aí está demonstrado. Se eu tenho uma igualdade de logaritmos, eu posso pensar que eu posso tirar os logaritmos e concluir que n1 é igual a n2. E também vale o contrário. Quando eu tenho uma igualdade de números, eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados e eu continuo com a igualdade. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.